Abençoados, graça e paz, tudo está bem. Melhor noite para você que está nos assistindo, para você que está nos dando a honra da sua audiência. Para nós é um prazer, é uma alegria muito grande estarmos aqui para falarmos do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo, que hoje está na nossa mente, está no nosso coração, e vamos falando para que outras pessoas sejam alcançadas. E a palavra segue correndo e segue sendo glorificada. E nós gostaríamos de agradecer aqui a alguns colaboradores que vêm participando para que a palavra corra, para que a palavra seja glorificada, assim como tem feito o abençoado Joel Siqueira, lá da cidade de São Bento do Sul, Santa Catarina. Abençoados, muito obrigado. Receba aí na sua vida o serviço angelical, trazendo para você tudo isso que você tem feito aí pelo Evangelho, pela graça de Deus. O Evangelho fala que Deus ama aquele que planta com alegria, não é de outra maneira, é com alegria, como também tem feito a abençoada Idiglesa Tavares, lá de Macapá. Também tem colaborado, tem participado para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados, e você que está nos assistindo, que também queira participar desse serviço, compartilhe as mensagens e também se inscreva no canal do YouTube, que é muito importante para nós e para que a palavra corra e seja glorificada. Que você se inscreva, precisamos alcançar aí um número no YouTube, para que a palavra vá mais longe e alcancemos mais pessoas, para que mais pessoas sejam libertas na mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. De fato, nós já somos livres, mas na mente é necessário que haja um conhecimento, e o conhecimento da graça de Deus. Amém? Então vamos aqui ao assunto de hoje. Recebo, sendo fiel, ao que eu aprendi desde antes da fundação do mundo, porque esse conhecimento não chegou hoje na nossa mente. Esse conhecimento já nos foi dado desde antes da fundação do mundo, e agora, com a revelação do Evangelho da Graça, nos foi ativado na nossa mente. Salvos, sempre salvos. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui nessa noite. Mas é a salvação do Espírito, uma salvação eterna. Salvos, sempre salvos. Romanos capítulo 9, no versículo 11, vamos ler. Diz assim, porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, não, mas por aquele que chama. Olha, nós já aqui falamos outras vezes, até mais de uma vez, a respeito desse assunto. Já falamos que nós somos salvos, sempre salvos, que a salvação do Espírito não tem negócio, foi tratada unicamente, exclusivamente por Deus, desde antes da fundação do mundo, e que na cruz Ele pagou o preço por essa salvação. Já falamos aqui várias vezes, mas ainda temos muito que falar, porque temos ainda muito dos nossos irmãos que ainda estão presos aí na religião. Tem muitos abençoados no sistema chamado evangélico que estão presos, não sabem que são salvos e sempre salvos. Nossos irmãos que estão lá no catolicismo, que também não têm certeza que são salvos. Nossos irmãos que estão lá naquela religião chamada macumba, também eles não têm convicção que são salvos, sempre salvos. Motivo: medo de perder a salvação. Estão presos nessa religião, porque eles têm medo de ir para o inferno, sem a convicção de serem salvos. Imagina, o abençoado 30 anos, 40 anos, como nós conversamos com o abençoado Joel Siqueira, passou 4 décadas lá na religião, sem ter certeza que era salvo e sempre salvo.
Imagina, por isso que nós temos que falar mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse, não me canso de falar sempre as mesmas coisas. Por quê? Até que Cristo seja formado na nossa mente, até que nós sejamos livres dessa religião. Porque a religião ela nos ensina que dependendo do seu comportamento, dependendo das suas obras, você vai ser salvo ou não, mas depende de você. O Evangelho da graça de Deus não diz isso, que depende das nossas obras. Nós lemos aqui no versículo 11, que diz assim, porque não tendo eles ainda nascido, falando aqui daqueles dois irmãos, não é isso, Jacó e Esaú, antes deles de ter nascido, Deus já havia escolhido eles. E um dos dois, aos nossos olhos, não merecia ser salvo. Aquele que a religião escolheu como salvo, Deus disse, não é esse, porque ainda antes de nascer, Deus já havia feito a escolha. O problema, abençoados, é que muitas das vezes o escolhido de Deus, aquele que foi escolhido para a salvação, nasce num corpo mau, nasce num corpo que você olha assim e pensa, como é que pode aquele ali ser salvo, ser um filho de Deus? Normalmente o que se fala, não, aquele ali que é o bonzinho, aquele que faz as coisas todas certas, nunca atrasou um pagamento, nunca traiu a mulher, nunca bebeu, nunca fez nada de errado, esse sim, esse merece ser salvo. Mas não é isso que diz o Evangelho. Muitas das vezes, nasce um salvo dentro de um corpo mau. Jacó foi um exemplo disso. Jacó, se fosse hoje em dia, ele seria chamado de 171, porque ele deu uma volta no irmão, se ajuntou com a própria mãe para enganar o pai, mas acontece que Deus o escolheu antes dele chegar a esse corpo, antes dele nascer, Deus já o havia escolhido para filho. Deus decidiu, Deus escolheu os salvos, veja bem, abençoados, Deus escolheu os salvos no Espírito antes de nascer. Você é um salvo porque Deus te escolheu antes de você nascer. Não foi quando você nasceu, não foi pelas suas obras que Deus te escolheu. Ele escolheu antes, como fez aqui, que nós lemos aqui, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Por quê? Para que o propósito de Deus não sofresse nenhum dano, não sofresse nenhuma diferença. Aí você diz assim para mim, é porque você não sabe o que eu já fiz, você não sabe a vida que eu levei daqui para trás, você não sabe o que eu fiz. Olha, abençoados, vamos repetir aqui, olha o que ele diz no versículo 11. Porque não tendo eles ainda nascido, antes de nascer, a escolha de Deus foi antes deles ter nascido, não tendo feito nada de errado nem de certo. Antes de você levar essa vida que você diz que leva e que no seu entendimento é errado, antes disso, Deus já havia escolhido você como filho. Para que o propósito de Deus tem um propósito e não dependeu das suas obras. O propósito de Deus foi ter os seus filhos. Deus teve um propósito. E veja bem, abençoados, isso aqui não é bagunça. Isso aqui tem uma ordem. O propósito de Deus tem uma ordem. Deus não iria morrer numa cruz e para depois alguém chegar e falar, não, eu não quero, não, eu não concordo, não, hoje eu aceito, mas passa uma semana, um mês, um ano, não quero mais. Abençoados, isso aqui não é bagunça. Você não pode mudar o propósito de Deus. Se Deus escolheu aquele, não tem como mudar. Não tem como mudar, não interessa as obras, não interessa o que ele faça, não interessa por onde ele anda. Se foi escolhido por Deus, é por Deus. O propósito de Deus, segundo a eleição, não pode ser firmado por obras. Olha o que ele diz aqui, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras.
Você não pode mudar o propósito de Deus, porque o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme não pelas suas obras, mas por aquele que chama. O propósito de Deus em escolher os seus filhos, esse, aquele ou aquele outro, foi segundo o que Ele quis chamar. E quem foi que te chamou? Quem foi que te chamou segundo esse propósito? O próprio Deus. Não é como cantava aí um conhecido nosso: naquela noite feliz, naquele santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Não, abençoados, o negócio nesse não, é que Deus já te chamou. Deus te chamou. Então, não tem como mudar isso. Não são as suas obras que vão mudar o decreto de Deus. Segundo Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, veja aí bem o que diz o apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Para você entender quem foi que te chamou para a salvação. Uma salvação eterna, uma salvação para sempre. Versículo 8 diz assim, ó: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, diz o apóstolo Paulo, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então o assunto aqui é Deus. E o versículo 9: que nos salvou, veja, nos salvou. Quem foi que nos salvou? Segundo escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, Deus mesmo. E chamou, Deus te salvou e chamou. De que maneira? Com uma santa vocação. Deus te salvou e Deus te chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Não foi segundo ao que eu fiz, ao que eu possa fazer, ao que eu tenha que fazer. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, o propósito de Deus, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Você foi chamado com uma santa vocação, segundo o propósito de Deus e graça, que nos foi dada. Veja bem, nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes, Deus te chamou, abençoados. Deus te chamou, então você é dele. Você não pertence nem a você mesmo. Você pertence a Ele. Deus te chamou com uma santa vocação. Então, abençoados, aonde que fica aquela pergunta? Quem gostaria de aceitar a Jesus? Gostaria de convidar aqui nessa noite aquelas pessoas que gostariam de aceitar a Jesus. De que maneira? Porque, olha, vamos ler de novo no versículo 9. Que nos salvou, já aconteceu a salvação, salvou e chamou. Deus já te chamou. Ninguém pode te chamar para a salvação, porque o próprio Deus já te chamou com uma santa vocação. Uma santa vocação. Por que santa vocação? Por que o chamado de Deus é uma santa vocação? Deus te chamou antes das obras. Por isso que a vocação é santa, não tem participação de obras. Quando Deus te chamou, você ainda não participava desse corpo de carne para que as suas obras pudessem fazer um paralelo com o chamado de Deus. Quando Ele te chamou, você não estava no corpo de carne, não segundo as nossas obras. Porque se tivesse obras, não seria santa vocação. Imagina, não existe santidade nessa carne. Se houve participação dessa carne, não é santo, não é vocação. E mais, leia aí, diz aí o que diz o seguinte: não segundo as nossas obras. Leia aqui, por favor, diz mais assim, ó: mas segundo o seu próprio propósito, o propósito de Deus. Deus sempre teve um propósito na nossa vida, na vida dos seus filhos, sempre. Engraçado que eu tenho visto alguns lugares chamados igrejas evangélicas que fazem propósito com Deus. Vem, olha, domingo que vem o culto vai ser o culto do propósito. Que propósito, abençoado? Se Deus já fez contigo lá na cruz, já te salvou antes da fundação do mundo, Ele te salvou, e na cruz Ele pagou o preço por esse propósito.
como alguns dizem, né? Olha, se prepare porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus, abençoado, já veio, foi lá na cruz, aqui ó, está aqui ó, no nosso espírito. Ele já nos salvou, já nos chamou com santa vocação e não foi segundo as tuas obras. Ele nos chamou segundo o seu próprio querer, da maneira que Ele quis. O próprio Jesus de Nazaré, veja bem, o próprio Jesus de Nazaré falou sobre isso. E o importante é você também entender que quando você chegou aqui, quando você nasceu aqui, você já conhecia a graça. A graça de Deus não é nada assim, novidade para você. O problema é que quando você chegou nesse corpo de carne, esse corpo abafou esse conhecimento. Veja o que Jesus disse aqui, ó, Jesus de Nazaré, João capítulo 6, no versículo 44. Veja bem o que ele disse. É verdade que ele não explicou, porque ele não poderia explicar, mas o Evangelho da Graça explica. Olha só, ninguém pode vir a mim, disse Jesus de Nazaré, se o próprio Deus que me enviou o não trouxer, ou não chamou, e o ressuscitarei no último dia. Somente aqueles que foram chamados por Cristo, que participaram daquela obra ali da cruz. E o versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos, ninguém de fora, todos ensinados por Deus. Uma pergunta: quando foi que Deus chegou até você e te ensinou alguma coisa? Veja bem quando foi. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O interessante aqui, ó, que é ouvir e aprender. Não é só ouvir, ouviu e aprendeu. O versículo 46 diz assim: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. O versículo 47, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Isso, abençoados, para você não é novidade nenhuma, porque o Evangelho da Graça nos recorda quem realmente nós somos. Esse conhecimento já havia sido nos dado lá por Deus, debaixo do propósito de Deus, para quando você chegasse aqui nesse corpo de carne e ouvisse essas novidades na nossa mente, você já se lembrasse. Eu tenho certeza que quando você ouviu que não tinha pecado, isso te fez muito bem. Por quê? Isso não foi nenhuma novidade para você, porque isso já foi imputado no teu espírito lá antes da fundação do mundo, quando ouvimos o que já estava no nosso espírito e Deus iluminou nossos olhos no nosso entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que Deus ilumina os olhos do nosso entendimento. Aí você entende aquilo que você já havia ouvido, aprendido do Pai lá antes da fundação do mundo. Você é um salvo, sempre salvo. Isso não vem das suas obras. E veja bem, a salvação eterna, a salvação do Espírito, ela foi imputada em nós. Deus colocou dentro de você. Isso era um propósito de Deus, desde antes da fundação do mundo. E detalhe, aqui não cabe o livre-arbítrio. Não, aqui não tem negócio aqui de livre-arbítrio quanto à salvação do Espírito. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Essa ideia de salvação, de imputar salvação no Espírito, de escolher quem havia de ser salvo, isso foi a ideia de Deus, lá antes da fundação do mundo. E Ele mesmo consumou essa ideia ali na cruz, sem a participação de ninguém. Não cabe aqui, abençoados, livre-arbítrio. Esquece essa ideia. Não, eu sou salvo porque eu escolhi. Mentira! Deus não deu esse direito a ninguém. Deus não ofereceu nada para ninguém. Deus não ofereceu a salvação para ninguém. Ele imputou a salvação em você, sem você querer ou não. Mas Ele colocou em você o querer e também colocou a realizar, mas sem o seu consentimento, porque Ele é Deus.
o Evangelho diz que Deus é soberano. Como eu vi um abençoado um dia desse falando na internet, o soberano é soberano. E parece que a religião esqueceu disso, que o soberano é soberano. Ele imputou em você a salvação. Efésios capítulo 1, um verso aqui que nós amamos, Efésios capítulo 1, gostaria de ler aqui alguns versículos. O nosso tema hoje é bem curto, é bem rápido, porque é um tema que nós já aqui falamos várias vezes, já repetimos várias vezes, mas é importante que você entenda que você é um salvo, sempre salvo. A sua vida aqui nesse reino é separado disso. Você não é porque você é um salvo sempre salvo que você vai viver de qualquer maneira, não é porque você é um salvo sempre salvo que vai fazer tudo certinho. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós aqui procuramos fazer as coisas certas, procuramos nos comportar bem, não para sermos salvos, não é isso não. Nós procuramos fazer as coisas certas porque nós já sabemos que nós somos salvos. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, a salvação foi imputada no nosso espírito e foi imputada pelo próprio Deus. Participação de homem é zero. O homem não tem participação nenhuma quanto à salvação do espírito. Já falamos, vamos repetir: olhando para Jesus, o autor e consumador. Ele teve a ideia e ele mesmo consumou. Efésios capítulo 1, no versículo 3, diz assim, vamos ler do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma relação, o apóstolo Paulo está falando da ação de Deus no nosso espírito. Olha só o que ele fez, antes lá da fundação do mundo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus mesmo nos abençoou. Veja o que Deus fez no nosso espírito: abençoou. Não é que Ele vai abençoar, Ele já abençoou. Por isso que nós não falamos aqui abençoados, Deus te abençoe. Não, porque o Evangelho diz que lá, antes da fundação do mundo, Deus já nos abençoou. E diz mais aqui, nos abençoou com todas as bênçãos. Todas. Em outra carta o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós estamos completos. Se você vai num lugar chamado igreja buscar uma bênção, você está perdendo seu tempo, porque todas as bênçãos já estão no teu espírito e dada por Deus. Aqui nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já é um abençoado em Cristo. E no versículo 4, veja o que ele diz: como também, ou seja, da mesma maneira que Ele te abençoou, também nos elegeu nele. Deus, nos elegeu nele. E quando foi que isso aconteceu? No dia que você aceitou a Jesus? No dia que você levantou a sua mão? No dia que você se batizou nas águas? De maneira nenhuma. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar haja luz e houve luz, antes dele separar o mar da água doce, antes dele separar o dia da noite, ele nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes dessas coisas, para quê? Qual foi o propósito de Deus nos escolher, nos eleger nele antes da fundação do mundo? Nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e tudo isso em amor, porque eu tive a oportunidade, até mais de uma vez, de ouvir pessoas falando, homens que se dizem pastores, dizem que predestinação é uma covardia de Deus. Deus não poderia escolher um para a salvação e outro para a perdição. Vamos repetir o que diz aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O ato de predestinação de Deus, a eleição de Deus, foi um ato de amor para aqueles que Ele trouxe com um propósito, em amor. E o versículo 5: e nos
predestinou. Olha o propósito de Deus: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Ele mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sabe o que é beneplácito? Segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Ele não pediu opinião para ninguém, ele não perguntou nada para ninguém. A eleição, os abençoados, a escolha, a predestinação, foi tudo segundo o querer dele, segundo o beneplácito de sua vontade. Funcionou mais ou menos assim, ó. Deus queria escolher os filhos, ele se reuniu com a sua própria vontade e perguntou para a sua própria vontade: quem que eu predestino? E a vontade dele disse, ó, naquele outro não, aquele ali, e ele fez tudo segundo a vontade dele. E o versículo 6, para louvor. Olha para que você foi predestinado: para louvor e glória da sua graça. Porque nós, infelizmente, já conversamos com alguns abençoados que dizem: então, já que eu sou um predestinado, já que eu sou um eleito, eu posso viver de qualquer maneira, eu posso fazer o que quiser. Versículo 6, você foi predestinado segundo a vontade de Deus para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E diz mais no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Nós já temos, não é que nós vamos ter. Debaixo do propósito de Deus, quando nós chegamos aqui, já chegamos com a redenção no seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E o versículo 8, que ele fez abundar. Ele quem? Deus. Não foram nossas obras. Deus fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Versículo 10, de tornar a congregar ou a convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. E o versículo 11, nele digo, em Deus, em quem também fomos feitos. Nós fomos feitos, não foi que nós nos fizemos, não, nós fomos feitos, herança, havendo sido predestinados conforme, veja bem, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A salvação que nos foi dada foi conforme o propósito da vontade de Deus, não foi conforme a nossa vontade, não foi conforme as nossas obras. Todas as coisas imputadas no nosso espírito por Deus, tudo imputado por Deus. A nossa salvação foi nos dada, foi imputada no nosso espírito pelo próprio Deus. Então, uma pergunta, temos uma pergunta: se não dependeu de você, se não dependeu de mim, mas de um propósito de Deus, como que alguém pode perder a salvação? Se tudo dependeu de Deus, foi Ele que escolheu, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que foi lá na cruz, a vontade foi dele, só entrou nesse plano quem Ele escolheu. Como é que você pode perder essa salvação? Não existe, abençoados, a menor possibilidade de você perder a salvação do teu espírito, porque não dependeu de você. Tudo dependeu de Deus. Nós lemos aqui o capítulo quase todo de Efésios, capítulo 1. Depois você leia o restante para você aumentar esse conhecimento. Você vai chegar à conclusão que tudo dependeu de Deus. E se tudo dependeu de Deus, você não pode perder a salvação. Porque se umzinho só perder a salvação, você vai estar me dizendo que Deus errou, que Deus falhou, que Deus não cuidou de todos os seus. Lembra lá da parábola das 100 ovelhas? Que ele deixou as 99 lá guardada e foi buscar uma que estava perdida, que estava fora, porque todos a quem ele imputou essa salvação tem que chegar, tem que estar salvo. Não podemos perder a salvação. Você não se salvou. Entenda isso, você não se salvou, você foi salvo por um propósito de Deus.
Deus escolheu esse propósito e Ele mesmo te salvou, sem depender das tuas obras. Antes da fundação do mundo, Ele escolheu os espíritos que iam participar desse projeto. Hebreus 2,14 diz que esses espíritos participam de carne e sangue, e já chegaram nesse corpo de carne e sangue salvos, porque lá na cruz Ele pagou o preço por essa escolha. Eu penso que é algo simples de você entender. Deus escolheu, Deus pagou o preço e Ele salvou e acabou. E você não pode perder essa salvação. Então vamos aqui a mais uma evidência de que não podemos perder a salvação. Temos muitas, mas o tempo não permite que nós falemos aqui de muitas. Vamos aqui a mais uma. Efésios capítulo 2. Essa aqui nós amamos. Amamos essa escrita aqui. Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim, porque pela graça sois salvos. Eu penso, abençoados, que só esse primeira linha desse verso encerraria esse negócio de salvação eterna. Por quê? Diz aqui, que pela graça, e graça é algo que você não merece, algo imerecido. Não foi, você não tinha nada que pudesse fazer para receber essa salvação. E diz que foi pela graça sois salvos. E não é que você vai ser, não. Você já é. Olha, preste atenção aqui, no tempo do verbo. Está dizendo aqui que pela graça você é salvo, sois salvos. Não é que você vai ser. É importante você entender isso. E diz mais aqui, por meio da fé. Por meio da fé, Deus usou o meio de marcar os seus salvos, os seus escolhidos, por meio da fé. E isto, o que? Isto o que? A fé não vem de vós. Não, isso aí não é porque você acordou assim um dia assim, tomou um choque. Não, a partir de hoje eu vou acreditar em Deus. Não é isso. Isso Deus colocou em você. Não vem de vós, é dom de Deus. Preste bem atenção. Isso é dom de Deus. E preste atenção. Se é salvo pela fé, veja bem, está dizendo aqui que a salvação é por meio da fé. E a fé é um dom. Está dizendo aqui também, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que quando Deus coloca um dom em alguém, Ele não tira. Os dons são sem arrependimento, são dons irrevogáveis. Se Deus colocou o dom da fé em você, e você precisa desse dom para ser salvo, e Deus não vai tirar esse dom, como é que você vai se perder? Como é que você vai perder a salvação? De maneira nenhuma. Porque o que nos leva a entender, a crer nessa salvação é a fé. E diz mais no versículo 9: não vem das obras. Olha, como é que esse versículo me deixou feliz quando eu entendi esse versículo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não existe glória humana, abençoados. Não existe glória humana quanto à salvação do Espírito. Vamos repetir, não vem das obras para que ninguém se glorie. Imagine, se eu pudesse fazer alguma coisa para a salvação, a glória seria minha e não seria de Deus. E isso fica bem claro aqui, não vem das obras para que ninguém se glorie. E veja mais aqui no versículo 10, versículo 10, porque somos feituras sua, fomos feitos por Ele, não é você que se fez. Vamos repetir o que já falamos lá atrás, não foi você que se fez, foi Ele que fez você. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que já foram preparadas por Deus para que andássemos nela, já foram preparadas. E veja bem aqui, nesses 3 versículos que nós lemos, vamos repetir, que é muito lindo, vamos repetir, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em momento algum se vê o querer do homem, sempre o propósito de Deus.
no plano da salvação. Deus que quis salvar você, e não depende do homem. O propósito de Deus foi nos salvar para sempre, sem as nossas obras. Não tenha bênção, esqueça, salvação eterna. Você pode dormir tranquilo, acordar tranquilo, porque você é salvo para sempre. Não existe uma possibilidade de alguém se perder. Por quê? Vamos repetir, não dependeu das suas obras. O preço pela salvação foi pago por Cristo lá na cruz. Aquela promessa que Ele fez lá, que nos predestinou antes da fundação do mundo, teve um preço, mas esse preço, quem pagou foi Ele, não fui eu, não foi você. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, uma única oferta, e foi a dele lá na cruz, nos salvou para sempre, nos fez perfeitos para sempre. Olha só, Romanos capítulo 8, isso aqui é um clássico, hein? Romanos capítulo 8 é um clássico que até a religião conhece isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha o que diz aqui, o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Se não depende das minhas obras, dependeu dele. Quem nos separará do amor de Cristo? O apóstolo Paulo aqui traz uma relação. A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, porque a fome é cruel, não é isso? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E o versículo 37, para você que ainda pensa que pode perder a salvação: mas em todas essas coisas, todas essas que estão escritas aqui, e mais algumas que o apóstolo Paulo pudesse escrever, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem foi que te amou? Deus mesmo, lá antes da fundação do mundo, quando te escolheu para filho. Deus te escolheu, Ele te amou, e na cruz Ele te fez mais do que vencedor, pagou o preço por você, e você é mais que vencedor. E o versículo 38 diz assim, ó: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como é que você quer perder a salvação? Como é que você pode pensar que alguém pode perder a salvação, se nada pode nos separar do amor de Deus? Não existe, abençoado, a menor possibilidade de você perder a salvação. Está escrito que nada pode nos separar do amor de Deus, o amor que nos escolheu lá antes da fundação do mundo, que diz que Ele nos predestinou em amor, e esse amor o levou até a cruz, para na cruz Ele pagar o preço pela nossa salvação. Está tudo consumado. Foi isso que Ele disse lá naquela hora, lá no último momento: está consumado. Você não pode se perder. O preço pela salvação já foi pago. Nada e ninguém pode tirar de nós o que o próprio Deus nos deu, que foi a salvação eterna, que está imputada no nosso espírito. Foi o próprio Deus que colocou isso aqui no nosso coração, na nossa mente, a salvação eterna que Ele nos deu desde antes da fundação do mundo. Isso aqui não é coisa nova. A religião, ela nos acusa de estarmos aí anunciando e pregando coisas novas. Não, isso aqui não é nada novo, porque a salvação eterna, não se perde a salvação, isso vem lá desde antes da fundação do mundo. Isso não é da agora, que como faz a religião, que fica inventando coisas aí, que novo é perder a salvação, que na cruz Ele consumou. Isso é antigo. Você não pode perder salvação, apenas você não tinha esse conhecimento. Mas eu recebo que nessa noite você entenda, você receba que a salvação que Deus te deu, de maneira nenhuma você pode perder, de maneira nenhuma.
alguém possa tirar essa salvação de você, mas é necessário que tenha no teu pensamento, porque no propósito de Deus, isso já está consumado. Passe o que passe, venha o que venha, você não vai perder a salvação, mas é necessário que você entenda isso para que você viva bem o tempo que Deus determinou, o tempo que está dentro do propósito de Deus para a sua participação de carne aqui. Encerramos e terminamos aqui em Romanos capítulo 9, versículo 11, onde nós começamos, que diz assim, veja bem, agora você vai entender o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses dois irmãos. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras deles dois, mas por causa daquele que chama. E agora você entende que aquele que nos chamou foi o próprio Deus, muito antes de você nascer, lá antes da fundação do mundo. É importante que você entenda isso. Você não é esse corpo de carne aí que começou aqui quando seu papai e a sua mamãe fizeram lá o que você sabe que eles fizeram e geraram lá um corpo lá no ventre da sua mãe, e ali ali começou a sua participação de carne, e dentro desse corpo, diz o Evangelho, 2 Coríntios 7,4, que Deus colocou o Espírito ali dentro, e esse Espírito é esse que o apóstolo Paulo fala, que já chegou aqui salvo para sempre. Eu recebo que você entenda, eu recebo que nessa noite seja a melhor noite da sua vida, que o conhecimento já tenha chegado aí na sua mente. Abençoados com todas as bênçãos e salvo para sempre. Amém?